Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Veja só, como esse evangelho tem uma certa semelhança com o da semana passada, que falava sobre vigilância. Mas antes de falar sobre o evangelho em si, eu queria dar um contexto aqui. Porque senão o negócio pode parecer meio esquisito. Mas como assim o patrão saiu, deixou tudo com os empregados, enfim. Naquela época, as distâncias entre os lugares eram iguais às de hoje em dia. Porém, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha metrô, não tinha avião. Então, obviamente, para vencer essas distâncias, o tempo era muito maior. E também não existia celular, não existia computador, não tinha e-mail, não tinha ligação, não tinha fax, não tinha nada. Então, se você tinha que fazer novos negócios, você fazia um longo percurso, você viajava muito, de uma forma lenta, né? E era tudo no boca a boca. Então, você ia lá, fazia o negócio, conversava, enfim. Isso levava muito tempo. E esses donos de grandes propriedades deixavam a propriedade na mão dos empregados. Mas veja só, uma coisa que não mudou. Quando você vai deixar algo de valor para alguém, você deixa para quem? Para aquele em quem você confia. Então, já se pressupõe que esses empregados aqui eram de confiança desse patrão. Quem é o patrão? O patrão é Deus. Quem são os empregados? Somos nós, a quem Deus confiou o seu amor. E a quem Deus deu talentos. No caso aqui, quando a gente fala de talentos, embora a palavra faça parecer que a gente está falando de talento mesmo, a gente está falando de uma quantidade muito grande de ouro. Então, na época, um talento era mais ou menos 30 quilos de ouro, mais ou menos uns 60 mil reais. Então, veja que um talento já é bastante coisa. Mas a gente também pode entender, hoje em dia, esse talento como o quê? Como dons, capacidades, possibilidades, oportunidades que Deus nos dá. E aí a gente vê que, nesse caso, o patrão deu quantidades diferentes para as pessoas, certo? Ora, veja só, se você tem, sei lá, uma empresa, você tem aquele recém-chegado, aquele estagiário, e você tem lá um gestor, certo? Você confia nos dois para realizarem o trabalho deles, então já assuma que são pessoas de confiança. Você não vai passar o mesmo tipo de trabalho e a mesma carga de trabalho para o gestor e para o estagiário. O gestor tem uma capacidade muito maior, então você vai dar demandas mais complexas para ele. O estagiário está acabando de chegar ali, ainda não sabe muito bem das coisas, então você dá uma tarefa um pouco mais simples, um pouco menos complexa. Aqui,
está muito bem explicado que essas quantidades são dadas de acordo com a capacidade de cada um. Deus nunca vai dar para você algo que você não tenha como manejar. Se você tem uma capacidade, se você tem algum dom, Deus te deu isso porque Ele sabe que você pode frutificar isso, certo? Quando o patrão estava longe, ele não queria deixar tudo parado lá. A propriedade dele continuava ali. Se fosse uma fazenda, sei lá, a fazenda ia continuar produzindo. Se fosse um mercadinho, o mercadinho ia continuar vendendo. Então, quando Deus te dá algo, Ele espera que você trabalhe isso. E aí a gente entra no grande ponto dessa reflexão. Deus fala, servo mau e preguiçoso. Lembre-se daquilo que eu sempre falo aqui. Fazer algo de bom é bom, mas fazer algo de ruim ou deixar de fazer algo de bom não é bom. Então, quando você se acomoda, seja por causa de medo, e medo infundado nesse caso, seja por causa de preguiça, e é disso que a gente está falando aqui, a gente está falando de preguiça, a coisa desanda. Porque se você tem um dom, se você tem um talento, você deve exercitá-lo. E exercitá-lo muitas vezes em função do outro, ajudando o outro, dando lá o backup para a pessoa que talvez não tenha esse talento, que precisa de alguém para ajudá-la. Imagina duas pessoas que receberam um talento, ambas as duas. Começam a aparecer oportunidades para essas duas. Uma delas pode ir lá e fazer esse talento render, aproveitar as oportunidades, usar as capacidades que tem para um bem comum. Enquanto o outro vê a oportunidade passando e fala, eu vou ficar tranquilão aqui. Aqui tá sossegado, já tá bom. Um talento, né? 60 mil reais, eu tenho aqui meu ouro, eu vou deixar isso aqui escondido. Quando o patrão chegar, eu devolvo e tá tudo certo. Aí você vai se encontrar com Deus lá na frente e vai falar assim, Deus, tudo que você me deu, eu deixei guardadinho, eu não fiz nada com isso. Você me deu, eu não aproveitei, mas pelo menos eu não fiz nada de ruim. Tá tudo certo, não tá? E Deus vai falar, servo mau e preguiçoso. Porque eu te dei esse talento, eu te dei oportunidades, chance de ajudar os outros você teve. Chance de trabalhar você teve, mas você ficou lá no bem bom. Então, gente, preguiça. Muito cuidado com a preguiça. E qual é a ligação com a reflexão da semana passada? Sede vigilante. Porque você não sabe quando você vai encontrar esse patrão, você não sabe quando o patrão vai chegar. Então, se você está muito confortável, não sai da sua zona de conforto, fica lá preguiçosão, pode ser que o patrão chegue. Num piscar de olhos, ó, morreu, acabou, acabaram suas chances. E aí, você fez render os seus talentos ou você deixou eles enterrados e aí vai ter que pagar por isso? Pense nisso, espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até semana que vem mais uma reflexão sobre o Evangelho. Até lá!